23. Guild Wars. Capítulo 447. O evento do Abismo. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Eva assistiu a matança abaixo dela com indiferença, mas acabou desviando os olhos. A guilda deveria ficar bem sem ela microgerenciar tudo, já que Sublime e os 5 generais se tornaram extremamente capazes, sem mencionar os outros membros principais. Eva virou-se para as 3 senhoras que estavam ao lado dela. Como seria de esperar, depois que Eva os avisou no dia anterior, eles vieram para cá sem os filhos. Felizmente, graças à sua mansão portátil, essas mães estavam bem próximas de seus filhos, que atualmente estavam sob os cuidados das babás do super mini mundo pequeno. Os monstros do vazio serão fáceis de lidar para todos vocês. Hikari nos imbirá de energia etérica assim que o evento começar e observaremos a batalha antes de entrarmos. Zayn esfregou o queixo. Por que desperdiçar cristais de éter fazendo isso? Monstros do vazio têm alta resistência mágica, sim, mas no rank 1 isso deve ser limitado a classes e elementos comuns. Provavelmente ignorarão a grande maioria, se não toda, da resistência desses monstros. Eva sentiu. Isso é verdade, mas é melhor prevenir do que remediar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aumentará a nossa produção de danos contra eles. Zayn aceitou isso silenciosamente, assim como Roma, enquanto Hikari estava feliz por poder ser útil. Eva verificou o cronômetro para ver que faltavam 150 segundos para que a energia de destruição que revestia as planícies arruinadas de Derion se dissipasse e liberasse os demônios vis escondidos lá dentro. As tensões aumentaram quando o cronômetro se aproximou de zero. Entre a Umbra, veríamos calma e excitação. Apesar de fazerem parte da guilda número 1, apenas alguns deles sobreviveram durante a missão de emergência. Aqueles que morreram planejaram se vingar desta vez. Não só isso, mas eles sabiam que as recompensas, caso sobrevivessem até o fim, seriam abundantes. Além disso, se eles pudessem massacrar os monstros desenfreadamente, seria ainda melhor. Afinal, todos os membros do Umbra eram de rank 2, então eles tinham a supressão de rank nível ao seu lado. No entanto, Eva continuava sentindo que algo estava errado. E esta era a precognição de sua linhagem, sobre a qual ela quase não tinha controle. Provavelmente foi o caso porque ela ativou a versão de jogo da habilidade, o que pode ter desencadeado ligeiramente sua versão real dela. Vejam só, o cronômetro chegou ao fim. Todos os jogadores se tornaram uma mistura de excitação e ansiedade quando a energia negra que cobria todas as zonas de campo começou a se dispersar lentamente, revelando o que havia dentro. Os jogadores ficaram lá erguendo suas armas enquanto entravam em formação. Alguns seguindo o arranjo da Umbra enquanto a grande maioria fazia suas próprias coisas. O soldado desdobrado estava atualmente rugindo contra o exército de jogadores que ele controlava, dando-lhes ordens rápidas sobre como se reunir e reagir. No entanto, todo o lugar de repente ficou estranhamente silencioso quando os jogadores puderam ver o que estava escondido sob a cobertura do miasma escuro. Toda a área estava coberta por monstros vazios de diferentes tamanhos e formas. Estavam tão amontoados na zona de campo que pareciam sardinhas. Alguns pareciam feras, alguns pareciam peixes, alguns pareciam pássaros e até alguns tinham formas humanoides. A única coisa que todos compartilhavam era que se amontoavam voluntariamente o mais próximo possível uns dos outros, não deixando espaço livre enquanto seus olhos vermelhos brilhantes olhavam para a localização dos jogadores como um só. Seus corpos eram como uma massa gasosa de energia cinza escuro a preto claro, e fragmentos vazavam deles como se estivessem em chamas. Esta cena visual foi tão impactante para todos os espectadores que eles ficaram congelados em silêncio. Ambas as partes apenas se entreolharam em silêncio por alguns segundos. Os jogadores ainda não tinham notado que entre a horda de monstros do vazio de rank 1, havia na verdade muitos monstros de rank 2 na briga. Quanto a Eva, seu rosto ficou preto quando seu controle a informou sobre os 10 monstros do vazio de rank 3 no fundo que estavam relaxando vagarosamente. Eles tinham que ser os mentores que organizaram todos os rank 1 e 2 para se comportarem de maneira tão disciplinada, mesmo que o evento tivesse começado. Eva respirou fundo e inspecionou todos os diferentes tipos,
bem como as classificações dos monstros aqui, um por um. Nome: Voidfoder, monstro de rank privado, rank 1, nível 30 HP, 15.000 Nome: monstro do vazio, monstro de classificação especialista, classificação 1, nível 35 HP, 150.000 Nome: Void Killer, monstro de sargento, rank 1, nível 45 HP, 1.500.000 Nome: Destruidor do vazio, monstro de classificação capitão, classificação 1, nível 50 HP, 15 milhões Nome: monstro do vazio, monstro de classificação especialista, classificação 2, nível 69 HP, 1.500.000 Nome: Void Killer, monstro de sargento rank 2, nível 75 HP, 15 milhões Nome: Destruidor do vazio, monstro de classificação capitão, classificação 2, nível 90 HP, 150 milhões Nome: Void Devourer, monstro de rank principal, rank 2, nível 100 HP, 1.500 milhões Nome: Void Devourer, monstro de rank principal, rank 3, nível 150 HP, 15 bilhões. Eva imediatamente caiu no desespero ao ver isso. Monstros do vazio eram temidos por sua característica de ter a saúde máxima de monstros um rank acima deles, mas isso era ridículo. Os inimigos do rank 3 tinham 15 bilhões de HP. Isso foi suficiente para um chefe continental de nível inferior, que exigiria pelo menos 2 guildas divinas, 5 guildas lendárias e 100 guildas épicas trabalhando em conjunto para ter uma chance de sucesso. Isso presumia que cada uma dessas guildas tivesse pelo menos alguns jogadores, líderes de guilda um rank acima do inimigo para lucrar com a supressão de rank nível. Aqui, apenas Ikari, Roma e Zayn estavam livres da supressão de rank, mas isso não significava que poderiam facilmente enfrentar esses inimigos. Matar inimigos com no máximo 6 milhões de HP com facilidade era muito diferente daqueles com 15 bilhões, sem mencionar que os monstros do vazio eram um dos tipos mais fortes e temidos. Pior ainda, eles tiveram o efeito de corrosão. Isso não foi apenas ruim, isso foi catastrófico. Não é de admirar que Eva tenha sentido que estava recebendo os piores presságios, porque era isso. Como isso pôde acontecer? A lágrima que Draco fez na realidade com os olhos de Kylo não foi grande ou larga o suficiente para permitir a passagem desse tipo de inimigo. Os monstros do vazio de rank 1 também eram fracos demais para estender ainda mais o rasgo. Os olhos de Eva focaram na própria lágrima e sua expressão escureceu. Alguém o abriu à força a tal ponto que o avião principal teve dificuldade em fechá-lo. Não admira que a ativação do evento tenha demorado muito mais do que Eva esperava. O rasgo estava selando-se, já que esse era o curso natural da ação, mas o estrago estava feito. 10 rank 3, pelo menos 2.000 rank 2 e mais de 500.000 monstros vazios de rank 1 passaram e agora existiam no plano principal. Eva poderia jurar pelas suas 2 vidas que este cenário era muito pior do que a Grande Guerra. Depois de arrebatar o plano principal, eles certamente iriam para mundos conectados e arruinariam lá. Em comparação, os demônios eram apenas seres violentos que gostavam de pilhar e matar, mas os monstros do vazio eram a antítese de toda a existência. Eles eram piores que um exército de mortos-vivos do mesmo tamanho porque pelo menos existiam mortos-vivos. Os mortos-vivos não estavam em um estado de vida nem de morte. Como tal, a sua inimizade com a vida era apenas isso, com os vivos. Monstros do vazio tinham problemas com tudo que era feito de matéria e iriam corroê-lo com o tempo até que se tornasse antimatéria, mas não do tipo bom. Poderíamos tecnicamente chamá-los de dragões negros fora da marca, tendo apenas cerca de 0,00% de seu poder em um sentido extremamente diluído. Embora não seja exatamente a mesma coisa, alguém realmente se importaria com a diferença entre ser morto por um jacaré ou por um leão? Apenas 500.000 monstros do vazio ainda deveriam ser abatidos eventualmente quando se enfrentasse os cerca de 100 milhões de jogadores reunidos aqui em grupos diferentes, certo? Bem, isso era verdade, pois não importava quais resistências os monstros tivessem, uma superioridade numérica como essa era simplesmente imbatível. Infelizmente, dados os efeitos que a energia abissal teve sobre os espíritos imortais,
Muitas pessoas estavam destinadas a ficar muito infelizes. Eva previu que de mais de 100 milhões, cerca de 20 mil poderiam permanecer para enfrentar os 3 monstros de rank 3. Todos eles da Umbra e afiliadas, naturalmente. Depois que o breve olhar ocorreu, os monstros do vazio rugiram como um só e atacaram os jogadores. Os jogadores, convencidos do poder de sua superioridade numérica apesar da cena bizarra que tinham pela frente, prepararam-se para recebê-los. O primeiro confronto foi brutal. Centenas de jogadores corpo a corpo e tanques que esperavam bloquear o avanço dos monstros foram imediatamente enviados para respawn, suas contas acumulando 10% de corrosão. Suas armas não causaram um único ponto de dano, já que todos os monstros do vazio tinham imunidade quase perfeita a danos físicos, a menos que seu item estivesse imbuído de éter e, infelizmente, apenas a Umbra, assim como seus aliados, sabiam desse truque. Como tal, pode-se imaginar o resultado do que aconteceu. Os espadachins cortaram os corpos quase intangíveis dos monstros do vazio, o que foi tão eficaz quanto cortar a névoa, sendo cortados ao meio pelos monstros no segundo seguinte. Os jogadores atrás deles ficaram surpresos com o massacre instantâneo. Os HPs dos monstros do vazio que foram atacados não mudaram nem um pouco, o que significa que aqueles que morreram o fizeram em vão. Este foi o monstro do terror representado pelos NPCs. Para os jogadores não era tão sério, pelo menos no início, mas repetidas mortes em suas mãos renderiam uma conta corrompida. Você então se tornaria como um Void Foder, uma espécie de mudança racial forçada que não teria utilidade real para nenhum jogador sensato. Eva franziu a testa nas costas de Lucia. Sublime e companhia enviaram mensagens para ela, perguntando se deveria intervir mais cedo para proteger as muitas vidas, para que pudessem se tornar bucha de canhão mais tarde ou vê-los morrer de lado e fazer uma entrada chamativa quando o desespero estava no auge. Eles apenas reconheceram parcialmente a nova dificuldade deste evento mundial, principalmente porque nenhum deles teve tempo de verificar os detalhes atualizados da missão devido ao ataque dos monstros do vazio. Ninguém, exceto Eva. Anúncio do sistema para a área local. Uma missão de emergência de nível de evento mundial foi criada. A área circundante foi bloqueada e durante o evento será impossível sair. É preciso eliminar a fonte da emergência dentro do prazo, ou apenas a desgraça o aguarda. Invasão abissal, missão de emergência. Descrição: monstros do vazio dos 3 primeiros ranks estão presentes nas planícies arruinadas de Derion, planejando usar o banquete dos aventureiros imortais para se fortalecerem antes de dominarem o mundo inteiro. Condições: só há uma maneira de completar a missão: matar todos os monstros do vazio por qualquer meio necessário. Recompensas: 5.000% de experiência, 100.000 ouro e 5 baús de tesouro épicos. Olhando para a recompensa, o coração de Eva afundou ainda mais. A IA foi extremamente precisa em seus cálculos em situações como essa. Da última vez, havia dado apenas 5 dessas recompensas para aqueles que conseguissem sobreviver até o fim, e esperava-se que durassem apenas 1 hora. Aqui, eles teriam que matar tudo para passar, e as recompensas eram devastadoras para um jogador normal. Não havia como a estimativa de Eva de 20.000 jogadores se manter, porque a IA nunca permitiria que tantos jogadores mantivessem 100.000 de ouro. Na verdade, uma pessoa inteligente que acompanhasse os acontecimentos de Boundless seria capaz de usar as recompensas dadas pela IA em situações como esta para avaliar a dificuldade e o número de pessoas que sobreviveriam. Tal pessoa saberia que, neste caso, era provável que, exceto talvez os membros principais da Umbra e alguns outros, todos os outros estivessem programados para uma morte dolorosa e desesperadora. Eva enviou uma mensagem para Sublime. Faça o que achar necessário. Eva não que isso importasse de qualquer maneira. O final da peça já estava escrito, os atores só precisavam seguir os passos do conteúdo agora. Eva entendeu isso muito bem como alguém que conheceu de perto a IA, ainda mais nesta vida. Como tal, ela apenas disse a Ikari e companhia para fazerem o que quisessem e ao mesmo tempo garantir a sobrevivência. Ela podia ver Roma e Zayn ansiosos para matar alguma coisa enquanto Ikari queria curar, fortalecer e reviver. Guild Wars. Capítulo 448. O evento do Abismo 2. Ikari esmagou 3 cristais de éter de alto nível e imbuiu a energia liberada em Zayn, Roma e evocada. Normalmente,
Isso só seria feito em equipamentos, mas esses três realmente não precisavam de tais coisas e no Rank 3 Ikari agora era poderoso o suficiente para infundi-lo diretamente em seus corpos. Zayn imediatamente começou a consumir sua mana loucamente, lançando raios sobre a massa de monstros do vazio de Rank 2. Embora os Rank 1 fossem os mais numerosos, eles não tinham um exército de participantes mais ou menos dispostos por algum motivo. Por outro lado, os do Rank 2 eram imparáveis, cada um matando cerca de 100 jogadores a cada ataque. Eles eram piores que os demônios da Tasmânia, e Zayn planejava controlá-los de alguma forma. Seus raios atingiram muitos dos Void Monsters e Void Killers de nível 2 de nível inferior, reduzindo 30% do HP do primeiro, mas apenas 5% do último. O que fez Zayn franzir a testa foi que aqueles que ela atingiu continuaram matando os jogadores diante deles sem se importar com sua presença. Roma convocou seu espírito do caos e quimera usando a versão de habilidade, bem como a versão instantânea de artes místicas, dobrando assim as habilidades. O primeiro consumia MP, enquanto o último exigia energia mundial. Roma repetiu o processo para Darkandis, gerando muitos deles em uma área de 1,6 km, agarrando-se a vários monstros do vazio de Rank 2 e segurando-os. Infelizmente, o efeito de corrosão de Roma foi muito mais fraco do que os monstros do vazio, então as mãos negras não conseguiram durar toda a duração e se dissiparam em cerca de 1 minuto. Roma não se importou, já que o tempo de espera era de 30 segundos, então ela imediatamente o relançou. Na verdade, dentro desse período de 1 minuto, ela já havia lançado 2 vezes. Uma vez em outro setor e uma vez neste. Este foi o verdadeiro benefício de ter habilidades que tinham durações mais longas do que seus tempos de recarga. Eles sempre poderiam ser empilhados ou sobrepostos uns sobre os outros, mas apenas habilidades verdadeiramente poderosas poderiam ter esse benefício. Afinal, a maioria das habilidades tinha durações entre 1 e 10 minutos, mas os tempos de espera eram geralmente de 3 a 10 vezes mais longos do que isso para regulá-los. Roma e Zayn jogaram esse tipo de equilíbrio pela janela quando se encarregaram de desenvolver suas próprias habilidades durante o Rank Up, enquanto Ikari sempre foi um Elbot glorificado. Ela já havia enviado tantos itens de cura de luz branca para os jogadores que a concentração de energia mundial da zona de campo estava visivelmente despencando, sem mencionar quando ela abençoou jogadores importantes com a barreira branca e também usou a ressurreição de luz branca em alguns grupos que foram dizimados. No começo, Ikari entendeu como priorizar, então ela reservou sua bênção da luz branca apenas para os membros da Umbra. Além disso, a bênção da luz branca tirou o máximo de energia de todas as suas habilidades, já que ressuscitar aventureiros imortais, para Ikari, era ainda mais barato do que usar a cura da luz branca. Os jogadores cairiam e pulariam de volta, agradecendo aos clérigos da guilda ou outros enfeites pelo Res, apenas para morrerem novamente. Após sua quinta morte, eles gritaram para que o clérigo em questão parasse de rezá-los, pois suas contas estavam sendo corrompidas. No entanto, o primeiro erro foi presumir que foram revividos por um jogador. Ao contrário dos NPCs que sentiam a morte mais intimamente e podiam sentir seu benfeitor ao ressuscitar, os jogadores não estavam tão sincronizados como o jogo, especialmente porque todos, exceto o Evil Duo, ainda usavam os capacetes. Os jogadores que estavam entusiasmados e tocados por seu benfeitor agora odiavam e desejavam poder separá-los. Por que reanimá-los enquanto o monstro do vazio ainda não tinha sido resolvido? Eles zombaram do clérigo muitas vezes e isso foi uma tentativa doentia de arruinar suas contas como vingança. Como eles poderiam saber que Ikari estava atualmente flutuando nas nuvens devido aos repetidos avivamentos? Apenas um reavivamento em massa foi suficiente para fazê-la sentir-se tonta, muito menos a quantidade incontável de vezes que ela fez isso desde o início da batalha. Quanto a quem ela estava revivendo, ela não se importava, desde que fossem trazidos de volta à vida. Isso acontecia com uma espécie de ingenuidade, embora às vezes fosse fofo e comovente, em outras poderia ser desastroso e dificultador. Eva percebeu esse efeito, mas ficou quieta. Seria útil para os novos jogadores aprenderem sobre a dureza deste jogo. Se Ikari e companhia os ajudassem diretamente, eles sempre confiariam na Umbra e nunca se desenvolveriam por conta própria, como fizeram os jogadores da linha do tempo anterior.
A existência da Umbra foi uma bênção para todos os jogadores e catapultou os jogadores para uma era de ouro que só teria acontecido após a Grande Guerra, anos no futuro. Eva planejou mudar esse relacionamento unilateral após esse evento. A Umbra nunca foi criada para se tornar uma guilda benevolente em nenhum sentido, e certamente não foi criada para ajudar a base geral de jogadores. Mesmo que Sublime Deploy e Soldier estivessem ajudando outras guildas, isso foi feito em troca de benefícios. No entanto, o que os jogadores podiam e forneceram não correspondia ao verdadeiro valor do que estavam recebendo. Eva lançou seu controle sobre a zona do campo e viu que 30% dos jogadores já haviam sido derrotados. Como Icarius estava revivendo indiscriminadamente, ela nem sempre selecionava a mesma pessoa duas vezes, o que significa que muitos permaneciam mortos. Quando Eva percebeu que alguns jogadores pequenos sem conflito com a Umbra estavam prestes a ser totalmente corroídos, ela enviaria um feixe de energia da luz para explodir o jogador em pedacinhos. Pode parecer bobagem, mas sua energia luminosa limparia um pouco da corrosão. A cura pela luz branca de Ikari também limpou uma quantidade menor, mas não o suficiente para fazer a diferença. Não que os monstros do vazio ou energia abissal fossem mais fortes que a energia da criação, mas devido à natureza específica dos espíritos imortais e como eles funcionavam. Eva simplesmente sabia muito mais, e a energia da luz tinha um efeito de limpeza mais forte do que a cura ou a criação. Embora tenham morrido pelo menos, eles também se livraram de 20% da corrosão. Perder o resto teria que ser feito por eles próprios ao longo do tempo e definitivamente não seria uma tarefa fácil ou curta. Eva bateu em Ikari. Isso é o suficiente. Concentre seu trabalho apenas na Umbra e em nossos aliados de agora em diante. Ikari acordou do seu torpor e assentiu. A energia mundial ao redor da zona do campo e além que Ikari conseguia extrair estava diminuindo muito e poderia ter efeitos adversos no ecossistema mais tarde. Nem todo mundo era retardado como Draco, que esvaziava uma zona de área e a deixava se restaurar sem se importar. Roma e Zayn também fizeram uma pausa. Ikari havia lançado cura da luz branca neles muitas vezes nos últimos minutos para restaurar sua mana. Então eles estavam fazendo isso sem parar. Como os dois bebês de pele escura eram do rank 3, eles tinham vantagens sobre seus inimigos em todos os sentidos, sendo capazes de abater mais de 70% da quantidade total de monstros do vazio do rank 2, um número superior a 1400. Com menos de 600 deles restantes, sua ferocidade foi bastante reduzida. No entanto, Zayn e Roma foram finalizados, estremecendo de dor e esfregando as têmporas. Ambas as habilidades exigiam muita força mental para manobrar, então o uso repetido os cansou organicamente. Ikari era mais forte nesse aspecto, pois ainda estava bem, mas parecia um pouco cansada. Eva quase não atuou como observadora de toda a batalha e fez muitos cálculos e cenários em sua cabeça para desenvolver uma estratégia para a vitória. Sua principal preocupação eram os monstros de rank 3 que ainda relaxavam na retaguarda. Apenas matar um deles com toda a base de jogadores que resta aqui, mais de 50 milhões de jogadores, era extremamente improvável, muito menos todos os 10. Eva ficou dividida entre preservar os jogadores e depois usar seus itens divinos que ela roubou de Amaterasu, bem como as habilidades de sua forma de deusa, para levar todos os jogadores para o inferno enquanto atacavam os monstros. Neste cenário, havia 40% de chance de que todos os 10 monstros de rank 3 fossem mortos, com cerca de 900 mil a 2 milhões de jogadores restantes para aproveitar os despojos de uma batalha árdua. 900 mil a 2 milhões de jogadores recebendo repentinamente 100 mil ouro, 5.000% de experiência, 50 níveis, e 5 baús de tesouro épicos resultariam em uma catástrofe que faria essa missão de emergência parecer uma brincadeira de criança. Não poderia ser permitido que isso acontecesse. Fazer isso trairia a confiança que a IA depositou em Draco e Eva ao encurralar a base de jogadores, ao mesmo tempo que cuspiria em sua cara, apesar de todos os favores que havia feito a eles de graça durante todo esse tempo. A única opção viável seria deixar todos, exceto as 4 guildas, morrerem lentamente enquanto Eva os liderava em uma batalha acalorada e acirrada que poderia realmente acontecer de qualquer maneira. Ela teria que retirar todas as suas cartas, usar todas as suas formas e habilidades para vencer. Mas era a única escolha real que ela tinha. Como tal, ela disse a Roma e Zayn para relaxarem, enviando-os para o super mini mundo pequeno para se prepararem para o confronto final.
enquanto Ikari limitou suas atividades às 4 guildas. Isso reduziu imensamente o fardo sobre ela e ela ainda teve tempo de verificar o campo de batalha e como tudo estava indo. Claro, ela fez uma careta, já que precisava observar a quantidade cada vez menor de jogadores por segundo. Ela não importunou Eva para que mudasse de ideia, pois Ikari entendia que sua irmã mais velha tinha um bom motivo para tudo, e Draco disse a ela que para sobreviver neste mundo e matar Sigurd, ela precisava se tornar como ele. Como tal, ela assistiu silenciosamente ao massacre sem emitir nenhum som, uma disposição rara para um dragão branco em todas as idades. Eva cruzou os braços e enviou uma mensagem para Sublime. Mobilize os membros principais. Mate todos os monstros restantes do Rank 2 o mais rápido possível. Eva. Em uma parte escondida do campo de batalha, um estranho pedaço de grama tremulava levemente, como se algo estivesse rastejando por ele. No entanto, apesar do tamanho da reverberação, não havia nada que demonstrasse isso. Nenhuma visão, nenhum som, nenhuma presença. Se algo estivesse lá, se algo estivesse se movendo naquela área, ele tinha a capacidade de mascarar completamente a aparência, o som e o cheiro do seu corpo dentro de uma determinada área. A habilidade, porém, parecia bastante familiar. De dobrar os sentidos dentro de um pequeno domínio ao redor do corpo. Isso foi uma reminiscência da infiltração de Riveting na sede da guilda mercante, já que ela usou a mesma habilidade para conseguir isso. Mas como isso poderia ser? Havia apenas 2 mestres de controle nesta linha do tempo com poder e habilidades suficientes em seu controle para conseguir isso. Quem tinha essa habilidade além de Vildu? Draco ainda estava dentro da Unique Quest, tendo pausado sua interminável maratona de artesanato para tomar banho e depois almoçar, antes de finalmente sair e tirar Eva. Obviamente também não era Eva, já que ela estava no céu, seu controle espalhado por toda a área, mas estranhamente faltando esse espaço em branco, e a maior parte de sua atenção focada nos monstros do vazio de Rank 3. Este cenário foi bastante inventado. Draco afastado, Eva extremamente focada em outra coisa, algo que não deveria estar lá, mas na verdade era devido a uma interferência, e algo que se aproximava do fundo do campo de batalha com uma habilidade que deveria pertencer apenas ao duo maligno. Uma conjunto extremamente estranho de ocorrências que decidiria o resultado da batalha em curso. Um portal se abriu no centro de uma pequena clareira dentro de uma floresta. Este lugar estava dentro dos limites da missão de emergência, mas era incompreensível acreditar que alguém pudesse forçar a entrada nesta zona. Do portal giratório, 2 figuras apareceram. Um brilho ofuscante brilhou em seus corpos, iluminando a área e atraindo a atenção de Eva, que teve sua consciência totalmente expulsa. Ela se virou para ver a luz se dissipar lentamente, revelando 2 figuras que ela conhecia muito bem e que se perguntava onde elas estavam escondidas. À esquerda estava Fitter Cleric em suas vestes azuis, com o capuz puxado para baixo e o rosto preso em uma expressão neutra. À direita estava Sense Stalker, vestindo sua armadura vermelha e dourada, sua marca registrada, e sua enorme alabarda levemente equilibrada em seu ombro enquanto ele exibia um sorriso arrogante. Acho que não estamos muito atrasados então. Ele comentou enquanto caminhava lentamente em direção ao monstro do vazio mais próximo, Fitter Cleric seguindo junto com uma contração de seus lábios. Guild Wars. Capítulo 449. O evento do Abismo 3. Depois que Eva enviou a mensagem para mobilizar os membros principais, a malvada Loli sorriu ampla e cruelmente. Ela manteve a participação deles ao mínimo para ter uma ideia da batalha e permitir que os membros não essenciais conseguissem algumas mortes. Todos na Umbra estavam no Rank 2 e alguns foram classificados em classes raras, semi-épicas e épicas. Então com o aumento geral de X4 da benção da luz branca de Ikari eles estavam literalmente destruindo tanto os monstros do vazio que começaram a fugir com a simples visão de um humano com o distintivo da Umbra. Como era de se esperar, nenhum dos membros da Umbra havia morrido ainda. No entanto, o mesmo não poderia ser dito dos membros de Meren, Kamizu e Profanadores. Cerca de 10%, todos membros básicos, já haviam passado para o Reino das Sombras, sem serem revividos por Ikari por razões óbvias. No entanto, os que ainda estavam vivos acharam difícil se juntar aos seus camaradas com a cura da luz branca de Ikari focada neles. Os membros não combatentes de outras guildas que estavam na periferia da batalha tiraram fotos dessa ocorrência indefinidamente.
A atualização introduziu o modo foto e não demorou muito para os jogadores descobrirem que não houve demora para tirar essas fotos. Portanto, eles naturalmente começaram a imitar a gravação de vídeo clicando repetidamente na opção de foto. Bem, um vídeo era basicamente um monte de fotos, ou melhor ainda, quadros unidos para criar uma sequência. Depois de exportarem as imagens, eles poderiam usar seus próprios editores de vídeo para combiná-las em uma só e torná-las apresentáveis. É claro que não haveria nenhum som, o que era uma chatice total, mas era preciso pegar o que conseguisse. Os outros lutadores de várias guildas que estavam vendo o efeito que a Umbra teve no campo de batalha como um todo ficaram abalados. Então, era isso que significava ser a guilda número 1 sublinhado de todo o jogo. Mesmo o número sublinhado 2 universalmente aceito, Kamizu, não conseguiu replicar isso. Na verdade, se eles não fossem afiliados à Umbra, poderiam estar em situação muito pior agora. Ainda assim, esses outros jogadores não podiam reclamar da injustiça. O ki de Gentleflower era alto, e ela havia assumido um risco naquela época ao se entregar completamente à Umbra quando eles ainda eram frescos e novos. Noble Soul of Desecrator seguiu em frente porque confiou no julgamento de Gentleflower e porque reconheceu Draco como um rival. Ambas as apostas valeram a pena e agora eles estavam colhendo os dividendos. Joker of Myriad Cards, assim como Rap Sholar ou Florebinders foram o exemplo vivo do outro lado dessa equação. Suas guildas não estavam no rank lendário há muito tempo, mas agora eles mal conseguiam se manter lá como guildas semi-lendárias devido às perdas que sofreram durante a primeira guerra de guildas, bem como a repercussão financeira e social daquela missão de emergência. Eles teriam caído ainda mais se não tivessem sido perversamente espoliados. Tosse lamentou a adorável sublime noção que lhes fez um acordo, concedendo-lhes grandes descontos e um empréstimo robusto para o que fundamentalmente não era diferente da escravidão eterna. Até hoje, não era raro que Sublime acordasse no meio da noite rindo de alegria ao se lembrar de como havia despojado completamente seus semelhantes de tudo que eles poderiam chamar de direitos quando se ajoelharam diante dela. Pode-se até dizer que Sublime teve uma boa noite de sono todos os dias desde então, sempre sorrindo e rindo em seus sonhos. Eva estava completamente consciente disso, mas mesmo assim não se importava. Joker e Rap Sholar não eram seus inimigos no sentido mais verdadeiro, apenas dois retardados que tomaram uma série de decisões erradas que os levaram à situação atual. Eles não tinham inimizade com Umbra ou Draco, então eram ferramentas úteis no livro de Eva. Além disso, Joker tinha sido um dos maiores apoiadores de Draco quando ele estava construindo o escape. Então Eva fingiu que eles não existiam. A batalha estava realmente progredindo lindamente. Para alguns poucos selecionados. Enquanto a maioria dos jogadores estava sendo cortada como erva daninha, gritando de dor e medo, possivelmente desenvolvendo um trauma profundo que aí apagaria sutilmente para que eles voltassem para mais, os membros da Epic e até das guildas lendárias estavam fazendo semi-bem. As guildas épicas a que somavam 2.000. Cada um deles havia perdido em média 70% de seus membros e seu número diminuía continuamente. Em cerca de 3 minutos, tudo dependeria dos líderes da guilda e dos membros principais. As guildas semi-lendárias estavam se saindo um pouco melhor. Eles eram 900 e perderam cerca de 50% de seus membros até agora. Eva deu-lhes 10 minutos antes que ficassem apenas com o escalão superior. As verdadeiras guildas lendárias se destacaram muito. Como aqueles que atuavam como vanguarda, seu número caiu drasticamente para cerca de 300, todos espalhados por todos os continentes mapeados. Eles perderam apenas 30% de seus membros e estavam avançando nas forças inimigas, abatendo-as tão rápido quanto vieram. Eva acreditava que eles ficariam bem durante aproximadamente os primeiros 60 minutos. Havia apenas 3 guildas semidivinas até agora: Miren, Kamizu e Profanadores. Desde que se aliaram à Umbra, desfrutaram de um crescimento explosivo em termos de fundos, recursos e equipamentos. Ignorando a diferença de classificação, eles eram ainda mais poderosos do que nunca na linha do tempo anterior. Eles ainda tinham muito espaço para crescer também, então se a antiga Flor Gentil tivesse a chance de aparecer, ela teria que se curvar diante da Flor Gentil desta linha do tempo, apesar de ser mais sábia e mais velha. Como eles perderam apenas cerca de 10% de seus membros, eles poderiam durar até o fim com a Umbra, sem mencionar que Icari os protegia. Seria difícil diminuir ainda mais o número de membros.
Quanto à única guilda divina existente, Umbra, eles estavam destruindo o lugar como macacos furiosos. Para entender o visual da batalha, basta imaginar mais de 10.000 lutadores derrotando algumas pobres entidades semelhantes a feras em pilhas de cães. Após cerca de 30 minutos, quando as forças das outras guildas e quase todos os outros jogadores estavam mortos, deixando menos de 10 milhões de jogadores no campo de batalha, Sublime Notion enviou uma mensagem dirigindo-se a todos os seus membros no chat da guilda. Todas as tropas se retiram ou se concentram nos inimigos de Rank 1. Os membros principais lidarão com os inimigos restantes de Rank 2. Noção sublime. Assim que os membros do Umbra leram isso, seus corações tremeram. Os lendários membros principais estavam se mobilizando. Eles estavam realmente se mobilizando. Puta merda. Cada membro da Umbra adorava os membros principais como se fossem deuses, pois seu poder, destreza e habilidade eram os mais elevados que alguém poderia encontrar no jogo. Eles eram celebridades no jogo e mini-celebridades no mundo real. Como os membros principais lutaram, fizeram missões e rastejaram nas masmorras por conta própria, nenhum dos membros conseguiu vê-los lutar em primeira mão, já ficando mais do que felizes em receber sua orientação de vez em quando. Eles apenas sabiam que todos os seus membros principais haviam quebrado classes lendárias, com um dos 5 generais até obtendo uma classe divina. Assim que a palavra foi passada aos membros da Meiren e companhia, eles também sentiram uma excitação febril. Os verdadeiros senhores estavam prestes a aparecer, e esses pobres monstros do vazio não sabiam o que estava por vir. Como tal, todos eles recuaram, afastando os vários monstros do vazio de Rank 1 dos de Rank 2 que haviam sido misturados na briga. Os monstros não notaram nada de estranho até perceberem que estava terrivelmente silencioso. Os jogadores que lutavam para controlar o avanço recuaram e lidaram com os juniores. A maioria nem olhava mais para eles, como se tivessem deixado de existir depois de um certo momento. Não foi até que 18 pessoas saíram da parte de trás do acampamento da Umbra que os monstros do vazio de Rank 2 sentiram a aura da morte sobre eles. Esses 18 humanos pareciam apenas um pouco diferentes daqueles que eles estavam massacrando e consumindo até agora, mas suas auras eram um jogo totalmente diferente. Da direita para a esquerda, havia a Noção Sublime, o Senescal, Soldado Desdobrado, o Grande Comandante, Santo Feliz, o Ferromante, Jade e Jade, a dupla Senhor do Fogo, Gelo, Tia Amorosa, a Feiticeira, Caminhante Silencioso, o Senhor das Sombras, Primavera Quente, o Demianjo, Viajante Sombria, o Liche, Slim Fati, a Espada Suprema, Todo-Poderoso Butlover Indisciplinado, o Orador, Pirã, o Artista Marcial, Cobra, o Matador, Boed, o Maverick, Uno, a Vanguarda, Rina, o Modelo do Fogo e Senhor Local, o pedaço de merda Tosse Berserker Elemental. O Lorde Local era o único que não tinha uma aura lendária, porque ele havia acabado de entrar no jogo recentemente. Ele estava offline há muito tempo para fazer os preparativos para se mudar de seu palácio ancestral em Pequim para o país central, já que fazia parte de um programa super especial criado por Draco. Ele estava com muita inveja disso, mas se sentiu melhor ao pensar nas muitas coisas que Draco havia lhe mostrado e prometido entregar assim que ele chegasse. Ainda neste momento, seu corpo estava em um avião rumo ao país central, então ele pensou em entrar no jogo durante o voo, e em boa hora também, pois o evento já estava em andamento. Antes que os membros principais pudessem partir para a batalha, mais 2 silhuetas apareceram em sua visão. Fitter Cleric e o Sense Stalker aproximaram-se do grupo com calma e cumprimentaram a todos. Estava tudo bem na maior parte, mas quando Sense Stalker e Local Lore encontraram os olhos, ambos franziram a testa, mostrando expressões de desgosto e ódio. Isto foi devido às suas linhagens sanguíneas agitando seus corpos, informando-os da identidade um do outro. O Senhor Local zombou. E pensar que esta guilda ilustre aceitaria meros cães como este. Ouvi dizer que você nunca fez o teste, caso contrário não haveria como você estar aqui agora. Essence Stalker sorriu levemente e relaxou a alabarda no ombro. O esquema de recrutamento da guilda normalmente é perfeito. Foi projetado para ser um muro que bloqueasse o lixo inútil que esperava sugar a guilda. Essência suspirou. No entanto, toda parede, por mais resistente que seja, tem um ponto fraco. Ela sempre pode ser rompida pelas incessantes mordidas dos ratos, criando um pequeno buraco para eles rastejarem.
A expressão do Lorde local tornou-se feia quando sua intenção de matar explodiu, mas a essência simplesmente o combinou com facilidade. Porém, antes que pudessem trocar golpes, eles pararam, pois sentiram os olhos de Eva sobre eles. O Lorde local ergueu os olhos para ver a vice-mestre da guilda, que todos chamavam de Beldade, mas descobriu que não conseguia ver o rosto dela. Era como se toda a luz diante de seu rosto fosse engolida por um buraco negro. Os outros, porém, não tiveram problemas. A julgar pela forma como a boca de Sense caiu e Peter Cleric parecia abalado, sua beleza deve realmente estar fora deste mundo. Frustrado e com ciúmes, o Lorde local se perguntou por que ele não podia vê-la por algum motivo. Talvez se ele tivesse uma classe lendária também. Bem, isso não importava. Assim que ele encontrasse aquele Draco idiota, ele absorveria tudo o que pudesse dele e então o mataria. Eventualmente, todas essas mulheres de alta qualidade seriam pressionadas sob ele, desde a Loli até a ilustre beleza lá em cima. O Lorde local até traçou um cronograma de como ele iria tocá-los até a morte, mas foi trazido de volta à realidade quando sentiu os olhos de Eva sobre ele novamente. Não poderia ser que ela pudesse ler mentes, certo? Ah, de jeito nenhum. Ainda assim, olhando para ele com tanta frieza naquele momento, ele fez alguma coisa para irritá-la. Seja qual for o caso, isso só fez o valor da atração dela subir em sua mente. Sublime, alheia aos pensamentos ocultos da besta viu ao seu lado, ordenou com um aceno de mão, avance. Uno ergueu seu escudo Reinhold, um escudo épico que ele ganhou há algum tempo e que gostou bastante devido à sua impressionante habilidade passiva. Reinhold, escudo classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, dispersão, ataques que atingem este escudo têm 30% do dano recebido disperso no ar. Ativo 1, lançamento de escudo, arremesso tem como um bumerangue, causando 130% de dano contundente e atordoando o alvo por 5 segundos. O escudo retornará para o braço do usuário. Tempo de espera, 10 minutos. Uno bateu com força em seu escudo e então ativou uma de suas habilidades passivas de classe lendária que ele mantinha adormecida até agora. Aura de proteção, habilidade passiva efeito. Todos os aliados dentro de uma zona de área têm sua defesa física aumentada em 70%, sua defesa mágica em 60%, sua resistência física em 20% e sua resistência mágica em 10%. Seu HP base também aumentou em 60%. Uno ficou atrás de seu escudo e ativou uma de suas habilidades épicas recentemente adquiridas para as classes defensivas chamadas Arlanding. Como um Hulk em miniatura, Uno lançou-se alto no ar e, apesar de sua armadura pesada, permaneceu no ar por uma fração de segundo antes de seus olhos brilharem com o mal, e seu corpo despencar com o escudo segurado primeiro, direto para a massa de rank 2 monstros vazios. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.